Estes dias eu postei no canal um vídeo falando sobre o retrato de Dorian Gray, a história de um rapaz que acabou descobrindo que não estava mais envelhecendo, que também não adoecia mais. E graças a isso ele se entregou ali a uma vida totalmente desregrada e sem compromissos. A história completa do Dorian Gray, ela está disponível aqui no canal. É o retrato de Dorian Gray, amadurecer versus envelhecer. E foi essa abordagem que eu fiz desse vídeo, né? As pessoas que não querem amadurecer, que não aceitam o amadurecimento, né? Que não aceitam, na verdade, nem o envelhecimento, que é uma coisa natural. Hollywood nos entrega algumas histórias assim, e inclusive recentemente teve o filme A Substância, que também trata disso, né? Sobre o amadurecimento e o envelhecimento. A personagem principal do filme, Elizabeth Sparks, que é interpretada pela atriz Demi Moore, ela se vê diante de uma crise, ela está envelhecendo, por causa disso ela está perdendo o seu posto de musa fitness, e aí ela tem conhecimento de uma empresa misteriosa, que fornece uma substância que permite que a pessoa volte a ser jovem. Só que tem uma regra, ela só pode ser jovem durante uma semana. Depois de uma semana ela tem que voltar para o corpo ali, que é o corpo natural dela, aquele corpo que já está envelhecido. E assim ela pode ir alterando ou alternando, né, entre o corpo jovem e o corpo velho, o corpo jovem e o corpo velho. Só que a juventude é tão atraente para essa pessoa, é tão atraente para essa personagem, que ela não quer voltar ao corpo velho dela, ela quer se manter no corpo jovem. E, em razão disso, há consequências. O corpo original dela, que é aquele corpo que já está mais velho, ele começa a sofrer deformações, ele começa a sofrer deteriorações. Então ele chega ao ponto de ficar tão deformado que ela parece um monstro. Daí me perguntaram, né, mas o que tem a ver essas histórias, por exemplo, do Dorian Gray, com a mitologia grega? Eu fiquei feliz por ter recebido essa pergunta, né, porque me dá a possibilidade de falar de algo que eu gosto muito, que é a mitologia grega. Na mitologia grega temos alguns personagens que tiveram aí diante da possibilidade de se tornarem imortais. Um deles foi Ulisses, o famoso guerreiro que liderou os guerreiros gregos na invasão a Troia. Foi dele a ideia do cavalo de Troia. Após a guerra, Ulisses inicia sua viagem de volta para casa. Só que Ulisses ele cometeu um pecado nesse retorno para casa. Ele acabou cegando Polifemo, que era filho de Poseidon. Durante a estadia de Ulisses nessa ilha, ele cegou Polifemo e Polifemo amaldiçoou ele, pedindo a Poseidon, seu pai, o deus dos mares, que matasse Ulisses, que não permitisse que Ulisses voltasse para casa. Mas que mesmo assim, se ele conseguisse voltar para casa, que ele voltasse de mãos vazias, que ele perdesse tudo que ele conquistou durante a Guerra de Troia. Durante esse retorno, então, o Ulisses teve diversos incidentes, tanto que uma viagem de meses, ele acabou levando 10 anos para conseguir voltar para casa. Num desses incidentes, ele naufragou e foi parar numa ilha que pertencia a uma ninfa marinha, chamada Calipso, que era uma divindade do mar. Calipso se apaixonou então ali pelo Ulisses e fez de tudo para que ele permanecesse com ela. Inclusive, ela ofereceu a ele a imortalidade, mas ela ofereceu a ele uma imortalidade acompanhada de uma juventude eterna. Mas Ulisses, ele sentia falta de casa, ele sentia saudades da esposa, ele queria muito ter em seus braços o seu filho, pois quando ele saiu para a Guerra de Troia, uma guerra que levou 10 anos, o filho era recém-nascido. Então ele não tinha visto o seu filho crescer. Seu filho já devia estar ali com 10 anos, entre 10 e 15 anos, pois Ulisses ficou na ilha de Calipso durante 7 anos. E como não havia jeito de ela convencer Ulisses de permanecer, mesmo tendo oferecido a ele a imortalidade e a juventude eterna, veio uma ordem diretamente de Zeus para que ela liberte Ulisses, deixando que ele siga seu rumo em direção à casa.
E foi o que aconteceu. Ulisses tomou ali o rumo em direção à casa, tendo negado, então, a juventude e a imortalidade. Outro personagem grego que também recebeu essa oportunidade foi um príncipe troiano chamado Titono. Titono era o irmão mais velho do rei Príamo, que era o mesmo rei que governava na época em que Troia e os gregos estavam em guerra por causa de Helena. Titono não estava nessa guerra porque ele estava casado com a deusa Aurora. A deusa Aurora é aquela deusa que tem como seu principal papel de divindade anunciar um novo dia. Ela anuncia o alvorecer de um novo dia antes que o sol nasça. Ela percorre o horizonte pintando o céu com seus dedos rosas. A Aurora, de dedos róseos, como chamava Homero, era a deusa que anunciava o surgir de um novo dia. Aurora e Titono viviam felizes e o desejo de permanecer com ele para sempre fez com que Aurora procurasse Zeus e pedisse a ele que concedesse imortalidade ao seu amado. E Zeus concedeu. Titono então se tornou imortal. E por um tempo ele e a deusa Aurora viveram felizes, até que eles perceberam que cometeram um erro. A imortalidade que eles tanto queriam não veio acompanhada da juventude eterna. Então Titono era imortal, porém ele continuou a envelhecer. E com o tempo, o passar dos anos, ele foi definhando, ele foi ficando frágil, se tornou uma mera sombra do guerreiro, do príncipe que ele era. Quando chegou nessa situação, então a deusa Aurora, após ouvir todos os lamentos do seu amado, procurou Zeus e pediu que Zeus revertesse aquela situação. Zeus reverteu a situação da seguinte forma: ele transformou Titono em uma cigarra. Talvez isso tenha uma relação com a fábula da formiga e da cigarra, porque tanto a história de Titono, quanto a história de Ulisses, quanto a história da substância, quanto a história lá do Retrato de Dorian Gray, eles falam sobre a necessidade de obedecer ciclos, de reconhecer ciclos. Na fábula da cigarra da formiga, nós temos a formiga que trabalha durante a primavera e verão para ter o seu alimento no inverno. Ela trabalha estocando alimentos para enfrentar os rigores do inverno. Ao passo que a cigarra parece que não tem essa noção de que há ciclos, de que é necessário se preparar para o próximo ciclo. E durante o verão, durante a primavera, ela fica ali cantando, de forma que a Aurora, a deusa que deveria anunciar uma nova era, ela que anuncia o chegar de um novo dia, né, o símbolo de uma nova era, de um novo ciclo, foi justamente a deusa que teve como seu amado alguém que não queria receber esse novo ciclo, que não queria aceitar esse novo ciclo e por isso sofreu. Da história desses 4 personagens aí que eu contei, o único que teve um final feliz, que podemos dizer que teve assim uma vida feliz e plena, foi Ulisses, porque foi o único que compreendeu que a vida é necessariamente feita por esses ciclos, que é necessário passar pelo ciclo da infância, da juventude, do amadurecimento, do envelhecimento, e aceitou o seu papel. Os outros que não aceitaram esse papel, eles tiveram dificuldades, passaram por sofrimentos e tiveram um fim trágico. E você? Como é que você se sente em relação a esses ciclos? Se sente pronto para enfrentar um novo ciclo? Se sente pronto aí para encarar uma nova aurora? E aí, você gostou desse vídeo? Se gostou desse vídeo, aproveita ali, se inscreve no canal, comenta gostei e comenta como é que você se sente em relação a isso. Está preparado para ciclos? Está preparada para novos ciclos? Eu espero que estejam todos preparados e que aceitem bem os ciclos que estão chegando, que estão passando, que aceitem tão bem o amadurecimento quanto o envelhecimento. Lembrando que envelhecer, ele é obrigatório, mas o amadurecer, esse é opcional. É uma escolha que nós fazemos. Escolha bem, fique com Deus.